Queria gravar um vídeo sobre uma palavra que diz o seguinte: bem, o desafio maior da igreja não vai ser salvar as pessoas que um dia estão aí fora, mas o maior desafio é manter aqueles que estão na igreja, no corpo de Cristo, que estão firme e forte, porque existe o enfriamento, existe o distanciamento, a queda, que leva o cristão, a pessoa a cair, a deixar, né, a fé, de deixar a comunhão, a vida com Deus. E no lugar de ser um instrumento na mão de Deus, né, vai ser um problema, vai ser um instrumento na mão do diabo aí fora, levando a uma vida de dor e sofrimento e por distanciar, esfriar, se afastou, né? E no lugar de trabalhar a favor da fé, vai trabalhar, né, contra a fé. Um dia ensinou, pregou, ensinou, mas hoje, né, nós vamos ver a pessoa, né, levando uma vida, né, fracassada, distante de Deus e uma vida, né, fria, uma vida, né, que antes a pessoa estava bem, estava na fé, estava fervorosa na fé, uma vida abençoada, usada na mão de Deus poderosamente, com um instrumento poderoso, glorioso na mão de Deus, e hoje está na mão do diabo sendo instrumento dele. Aí eu digo, como isso vai começar ou como começa isso? Bem, isso aí leva a uma pessoa a fazer isso. Bem, o que eu tenho a dizer é que com certeza o diabo ele faz com que a pessoa se distancie de Deus, leva a pessoa, né, a cair dia mais e mais. E se você notar, né, vamos ver o seguinte, que o comportamento da pessoa antes, né, do esfriamento e a queda são isso aí, né, que leva. Tem os comportamentos da pessoa que leva a isso. A pessoa leva dia após dia a ter, né, os sinais. Leva o esfriamento da pessoa e a queda da pessoa. São 3 comportamentos, né, que levam o afastamento de Deus. Né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar do primeiro, né? Que é o que aconteceu com Pedro, né? Gostaria de dizer o seguinte, que quando a pessoa ignora o alerta de Deus, né? A pessoa não cai em pecado ou esfria, sem antes ter recebido o alerta do Senhor, de Deus. Deus exalta para que a gente não caia. Sempre usa, sempre usa pessoas que são instrumento deles, ou a palavra de Deus, da pregação da palavra, para nos exaltar e nos corrigir, nos repreender, né? Para nos disciplinar, né? E na falta disso, para Deus usar e falar sobre isso, para dar o nosso erro, o nosso comportamento, aí Deus usa uma situação. Deus ele faz acontecer coisas que se torna como se fosse um alerta para que a pessoa, né, seja tomada
a atenção da pessoa, né, para Deus. Deus causa a situação para a pessoa prestar atenção e chamar atenção para a pessoa, como se ele dissesse: cuidado com esse comportamento, né, com essa atitude, né, com esses pensamentos que você está alimentando, os sentimentos, né? E Deus usa as pessoas, situações, palavra para nos alertar, mas o certo é que ninguém pode dizer que foi avisado, que não foi exaltado, que não foi alertado, né? Ninguém pode dizer. Se esfriou na fé, se caiu, se perdeu, foi porque ignorou os alertas, né? Que Deus, ele faz com uma... Lucas, se você pegar em 22, diz, né, com o apóstolo Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para zirendar como um trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, quando se converteres, confie os teus irmãos. Então Jesus chamou a Pedro e deu um alerta a ele da salvação. Satanás me pediu para dirigir andar, para peneirar como trigo. O diabo, em outras palavras, está de olho em você. E Jesus disse: eu intercedi por você, mas você tem que abrir seus olhos, ficar atento, lutar, né? Jesus exaltou Pedro para retraguir, corrigiu, né? E deu alerta da salvação para Pedro. Mas a reação de Pedro foi a de muitos, né? Que não para ouvir, né? Não para ver o alerta de Deus, não presta atenção no que Deus fala, no o que Deus quer dizer, né? E faz pouco caso da palavra de Deus e, né? Faz pouco caso, Deus fala e a pessoa não presta atenção, né? Isso aí não é para mim, em outras palavras, né? A pessoa diz: eu estou bem. Foi o que Pedro falou para Jesus. Foi. Ele disse assim para Pedro, aí disse: Senhor, eu estou pronto para ir para a prisão e até a morte. Foi o que Pedro disse, se enganando a si mesmo. Ele não aceitou o alerta, né, a correção. Eu não, mas menino, o diabo vai me pegar não. Eu estou bem, eu estou tranquilo, eu estou calmo, não estou precisando, eu vou para a prisão, eu vou para a cadeia, eu estou pronto, mas ele não estava pronto. Ele não estava bem e o orgulho de Pedro levou ele a dizer essas coisas, essas palavras. Achava que já sabe tudo, né? A dificuldade que se encontra é essa, é evangelizar uma pessoa que já conhece a verdade, que já conhece o evangelho, que tudo ele diz, tudo ele vai dizer: eu conheço, está escrito no livro tal, capítulo tal, versículo tal, né? Eu já fui isso, já fui aquilo, já preguei, já ensinei, e não é humilde. Aí fica difícil ajudar uma pessoa que, né, não aceita a correção da palavra de Deus, que não aceita a disciplina, né, porque acha que já sabe tudo. Aí o que Jesus falou para Pedro, mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará o galo hoje, antes e 3 vezes negues que me conhece. E aí? Jesus falou desse jeito para ele. Dessa forma, você quer pagar para ver? Então vamos ver. Você vai ver. Em outras palavras, o que aconteceu. Mas você não quer dar ouvidos, né? Não quer reconhecer a sua condição espiritual. Eu estou dizendo, Jesus disse:
Você tem que se converter, eu vou lhe usar para você ajudar até os outros. Mas você está dizendo que não precisa, que está pronto, vai pagar para ver, então Pedro vai ver. Aí, em outras palavras, né? Aí, o que aconteceu com Pedro? O problema é esse, que muita gente, né, não quer ouvir, né? Não quer dar o braço a torcer, né? Cuidado, né? Com um excesso de autoconfiança, se confiando demais. Muitos têm caído por causa disso, se confiança. Muita gente está experiente, muita gente entendida, com muito estudo, né? Com muita bagagem, conhecimento, e caíram. E estão caídos, porque deixa de confiar, né, na direção do Espírito Santo e passa a confiar no seu entendimento, na sua sabedoria, no que já sabe, e passa a viver a sua fé, né, da forma que ele quer, da forma que a pessoa quer. E não é dessa forma. A gente tem que ser humilde. Se Pedro fosse humilde e reconhecesse, ele teria convertido os seus irmãos e não tinha acontecido o que aconteceu com ele. Mas, por conta disso, por conta dessa situação, aconteceu o que aconteceu, porque ele pagou para ver, né? Ele pagou para ver, então o que aconteceu com Pedro foi o que está acontecendo com muitos hoje, né? Pessoas, né, estão deixando de ouvir a voz do Espírito Santo, né, para ouvir, né, a voz de si mesmo, e leva à queda e cai. No lugar de agir, aí, né, comete erros, né, por causa da experiência, né? Por causa da experiência, a pessoa, né, ficar desatento, né? Mesma coisa, um exemplo, é no trânsito. Os acidentes acontecem por causa da confiança, o excesso de confiança que leva, acha que sabe mais que os outros, que eu consigo, que eu faço a ultrapassagem, que eu sou o cara, eu posso, eu tenho mais de 20 anos de carro dirigindo, né? A confiança é que leva muitos a cair e acontecer os problemas, né? Pessoas, né, obreiros, presbíteros, membros da igreja caíram por causa do excesso da autoconfiança, se confiando demais, né? Estão deixando de ouvir, estão ignorando o alerta de Deus, né? Não ignore os alertas de Deus. Paulo diz assim, 1 Coríntios 10, 12, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja, para que não caia. Você pensa que está bem, né? O problema é como a pessoa acha que está bem. Você pensa que está bem, né? Você pensa que já sabe tudo, né? Você pensa que já está, né? Um tal, não está, ninguém atinge mais, né? Ninguém alcança e você se acomoda, né? Aí veja que não caia, né? Como o apóstolo Paulo diz, né? Deus, Ele fala comigo, com você, né? Não transfira para outras pessoas essa palavra, estou bem, né? Isso aí não é para mim. Aí um olha para o outro, outro olha para o outro, aí Deus está falando, não é contigo mesmo. Não é, né? Aí a mãe diz, meu filho tinha que ouvir, né? Meu pai tinha que ouvir, mas não é a pessoa que tinha que ouvir, é você. Deus está falando com você.
com você mesmo, né? Não fique querendo transferir a mensagem, a palavra de Deus, né? Olhando para um, olhando para o outro e achando que ele dizendo assim, não, isso aí não é para mim não. Analise a sua condição espiritual, a sua vida espiritual e você tem que ver se você está em pé. Então Paulo diz, né? Paulo diz, você está correndo um risco, você está em pé, então você, Provérbios 28:14, bem-aventurado o homem que continuamente teme. Continuamente você tem que viver continuamente no temor, no temor do Senhor, continuamente temendo a Deus, né? Firme, esperto, sem vacilar, né? E o que endurece o seu coração cairá no mal. É dessa forma. O que endurece o coração cairá no mal. O que ignora os alertas de Deus, né? Deus está dando alerta. Deus, né, está dando um alerta. Esse é o primeiro, a queda. Vamos para o segundo? O segundo eu quero explicar o segundo. Depois de ignorar os alertas de Deus, porque está cheio de si, autossuficiente, é o tal, está cheio de confiança, super experiente, não preciso mais aprender, não é isso? Cheguei num nível que ninguém, né, vai chegar, aí para de fazer, né? O segundo comportamento que é parar de orar. Para de orar. Quando a pessoa para de orar, a pessoa para de buscar a Deus em oração, a pessoa se esfria, né? Foi o que aconteceu com Pedro. Isso. Lá no jardim do Getsêmani, onde Jesus estava prestes a ser entregue aos seus, né, algozes, Jesus foi orar, aí diz assim, no texto sagrado, em Mateus, capítulo 26, versículo 39, diz assim, indo Jesus um pouco mais adiante, prostou-se sobre seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus orou, o Rei, o Filho de Deus, orou, estava orando, estava prostrado no chão, né, com a cara no pó, se humilhando, né, suando sangue ali naquele momento, vertendo sangue, orando ao Pai, suplicando, pedindo força ao Pai para passar aquele momento que ele ia enfrentar de dor e sofrimento. Jesus estava orando, né? Jesus estava suplicando. Ele não podia dizer aí que não podia orar, era o único, era ele, era Jesus, né? Que não era necessário, era o único. Mas o sinal de Pedro foi aqui, ó. Diz assim no versículo 40. E voltando para os seus discípulos, achou adormecidos. É o segundo estado, o estado de frieza, adormecido na fé, né? Fraco na fé, está ali adormecido, né? E disse a Pedro, Jesus, né? Então, leiam uma hora, pudesses, né? Orar e velar por mim, né? Vocês não podem orar uma hora só, Jesus disse, né? E eles lá em oração, uma hora vocês não podem orar, vocês não podem suplicar, velar.
né? Não tem condição de ficar 10 minutos de joelho ou pedir a Deus, né? Em oração, falar com Deus, a pessoa que não tem nem condição de orar. O dia, 24 horas, a pessoa não tem um tempo, não reserva um tempo para Deus para orar. Aí está o adormecimento da pessoa. A pessoa está dormindo na fé. A pessoa dorme, acorda e não tem nem um minuto para falar, nem para orar, nem para buscar. Está dormindo na fé. Era o segundo ponto, né? O povo só quer somente orar na igreja, o povo só quer só buscar na igreja, né? A pessoa está frio espiritualmente e não está enxergando, né? Não tem, quando a pessoa, né, ficar bem com Deus dessa forma, dessa situação. Bem, a oração e a busca tem que ser nesse aspecto, né? Tem que ser, tem que buscar, tem que orar, né? Vão dormir no lugar de orar, né? Estão dormindo no lugar de buscar, né? Muitos não estão orando, não estão de joelho, não estão orando, não estão buscando, mas, né? Fica enrolando, passando o tempo passar, né? Fica mexendo o tempo todo no celular, porque não ora, porque não busca e não tem um tempo reservado. Aí Jesus deu esse alerta para Pedro e Deus está dando um alerta: vigiai e orai, né? Para não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto. Deus falou com Pedro, né? Na verdade, o espírito, né, está pronto, né? O espírito está pronto. Na verdade, o espírito está pronto. Mas a carne é fraca. A carne é fraca. E é aí que entra a oração. A oração, né? Você tem que entender que a oração é para fortalecer o espírito. Se a pessoa, né? A pessoa tem que orar, tem que orar, tem que orar. É uma guerra contra a carne e o espírito, né? Se você orar, você fortalece o espírito. Se você buscar em oração, você vence em espírito. Mas quando você deixa de orar, você perde. Quando você ora, você ganha, né? Ou eu oro, ou eu sou derrotado. Ou eu oro, né? Ou caio, né? Se você olhar na Bíblia, né? Você vai encontrar, né? O exército de Israel não ia para a guerra sem antes os sacerdotes vir consagrar os soldados e levantar um altar e oferecer um sacrifício, e eles oravam a Deus pedindo perdão pelos seus pecados, reconciliando antes de ir para a guerra, antes de ir para as batalhas, né? Israel lutou em jejum. Muitas batalhas Israel lutou em jejum. Um soldado ir para a guerra em jejum, sem comer, sem se alimentar, dias sem se alimentar, batalha, e eles em jejum, para Deus dar a vitória. Sabe o que é isso? Isso aconteceu com Moisés, Josué, né? E diz, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão, né? Subiram ao cume
né? E Moisés falou, pega os soldados, os melhores homens que você tiver, vai para a guerra contra Amaleque. Porque eu, né, Arão e vamos subir o monte. Porque enquanto você estiver lutando, eu vou estar orando. Aí está o poder da oração. Enquanto Josué estava no campo de batalha, no campo, Josué estava cobrindo ele de oração, orando. Moisés estava lá orando. Estava lá, né? Quando você está orando, Deus manda os anjos para guardar, livrar, proteger, para atrapalhar os planos de Satanás quando você ora, quando você busca. Josué estava lutando e Moisés estava orando no monte. E diz aí, e acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. De tal forma que Moisés pediu para que se colocasse 2 pedras debaixo de cada braço dele, para que ele conseguisse ficar com as mãos erguidas aos céus em oração até o fim da batalha. Era a única maneira de Josué vencer, era com a oração de Moisés, aquela batalha. Sem oração você não vai vencer e você, né, sua vida fica amarrada, né, você não vence, porque as coisas boas foi mais na época que mais orou, na hora que você mais estava orando, era o poder da oração que fazia com que as bênçãos, né, viessem. Quando você orava, buscava nos pés de Jesus de madrugada, quando você clamava por misericórdia, né, quando você orava, era o tempo que mais tinha vitória. Quando você orava, quando você buscava com fervor, né, quando você parou de orar, veja se as coisas não estão dando errado, veja se as coisas não estão, né, vê se os problemas não estão vencendo, vê se Satanás não está prevalecendo, veja se isso não está acontecendo, se a cilada do diabo não está prevalecendo, porque vocês estão caindo na cilada do diabo por conta disso, porque parou de orar, de buscar em oração. A oração é algo tão forte que o apóstolo Paulo deu esse conselho à igreja de Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5,17. 1 Tessalonicenses, Paulo diz, orai sem cessar. Orai sem cessar. Paulo diz. O Pedro, depois que se converteu, disse, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E ele traga quem está fraco. Quem estiver fraco, quem ignora os alertas de Deus, quem para de orar, quem para de buscar, quem para de se humilhar, né? É o que acontece. E o último comportamento, eu vou dizer a você, da vida espiritual e da queda da pessoa. Eu vou dizer o terceiro para você, se distanciar de Deus. Quando você se distancia das coisas de Deus, quando você se distancia da palavra de Deus, quando você se distancia, né? Quando você deixa os alertas de Deus, aí a distância leva você a cair mais e mais.